Olá pessoal, Gláucia Pomiglio aqui, bem-vindos de volta ao meu canal e hoje vamos bater um papo aqui sobre o que está por trás da Matrix, né? Qual é o preço que a gente paga por negar a realidade e por não sair, né, da Matrix? A Matrix, para quem está chegando aqui pela primeira vez, a gente usa, né, como exemplos para a gente poder extrair algumas nuances e trazer aqui para nossa realidade, associado ao filme, né, Matrix. Eu vou tentar não dar muitos spoilers em relação ao filme, né, principalmente para quem não assistiu, mas eu vou trazer, tá, algum exemplo ou outro de alguma cena para tentar representar o que eu vou passar aqui para vocês. Mas a primeira coisa, a gente precisa pensar assim, caramba, o que é essa Matrix, né? Quem está por trás dessa Matrix? Quais são os interesses dessa Matrix? E quem está preso, né, nessa Matrix? E quando eu não saio da Matrix, qual é o preço que eu pago, né? O preço que a gente paga é o preço da nossa própria integridade, né? A Matrix, o que é? Pessoal, pensa assim, ó, uma mentira, ela se torna uma verdade quando ela é contada diversas vezes, ela se torna uma verdade, entendeu? Então a gente tem que avaliar que no decorrer da nossa vida, muitas histórias e muitas mentiras foram contadas para nós não questionamos e isso passou a ser uma verdade. E a gente conduz a nossa vida com base nisso, né? Por exemplo, quando a gente nasce, vem um manual ali para nós, né? Um mapa. Então a gente nasce, a gente brinca, né? Quando é criança, a gente se aborrece um pouco na adolescência, a gente vira adulto, então a gente escolhe um emprego que tem que pagar muito bem, né? Um emprego que é classificado por outros, né? Outros alguéms, outras pessoas, né? Aquilo que é classificado como um emprego bom, porque tem os empregos ruins também, né? De preferência que a gente se aposente nesse emprego e quando a gente se aposenta a gente não faz mais nada, tá? Normalmente é isso que passa para nós e a gente não questiona. Chega um dado momento, se você ainda não chegou nesse momento, acredito que você vai chegar, né? Que bate aquela pequena crise que a gente fala, peraí, né? E é esse momento que impulsiona, em sua maioria das vezes, para que a gente saia da Matrix. Por quê? Porque a gente começa a questionar, né? Você começa a questionar por que você escolheu esse emprego, né? Por que você escolheu essa profissão, essa carreira? Por que você escolheu esse tipo de relacionamento, né? Por que você escolheu morar onde você mora, se relacionar com as pessoas? Você vai começar um monte de questionamento, né? E o que significa, né, sair da Matrix? Pegar alguns conceitos, fazer uma reflexão, uma análise crítica e o que? Testar. Para ver se isso que estão falando realmente faz sentido. Buscar um contexto histórico para ver se isso faz sentido. Quem criou essa teoria? Quando foi falado? Qual foi o contexto que foi falado? Por que falaram? E por que estão dizendo que 100% funciona? Entende? Quando a gente faz um processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, quando você está fazendo uma psicoterapia, ela não se limita apenas ali quando você está com o seu psicoterapeuta, seja de maneira online ou de maneira presencial, não se limita somente ali. O processo de autoconhecimento é você olhar outras nuances que acontecem dentro da nossa história, dentro do nosso contexto, na nossa sociedade. Por quê? Pessoal, assim, ó, a partir do momento que eu dou esse tapa aqui na mesa, essa mesa, o que ela acabou de emanar agora? Ela emana uma onda. Essa onda, ela se propaga. O que eu quero trazer de exemplo aqui? Tudo está interconectado e correlacionado. Então, nós fazemos parte de um coletivo. O coletivo nos afeta. As minhas atitudes afetam o coletivo. Então, quando estoura uma bomba lá no Japão,
Não engane-se achando que isso não vai afetar a sua vida. Isso afeta, porque vai mexer com a economia, vai mexer com um monte de coisa até chegar aí em você. Então, nossas atitudes individuais afetam o coletivo. A manifestação do coletivo nos afeta, ao menos que você esteja íntegro com aquilo que você é. Entende? Então, existe, né, esse trabalho de autoconhecimento que não se limita somente no momento da psicoterapia. O que eu quero dizer com isso? Precisamos ficar ligados, né, nos movimentos que acontecem, nas coisas que são colocadas para nós como verdade absoluta, questionar, fazer uma análise crítica e testar. E após o resultado, se eu vejo que aquilo que estão falando não é a verdade absoluta, o que é que eu faço com isso? Eu não faço nada? Então, quando a gente começa a estudar, a gente tende ao quê? Sair da Matrix. Mas e aí? O que você faz? Você saiu da Matrix, o que você vai fazer? Você vai guardar isso pra você? Você não vai compartilhar? Ou você vai ajudar outras pessoas a falar assim, ei, talvez tenha algo aí que você não acessou, não pensou, não chegou até você. Será que compartilhar e ajudar? Né? Por exemplo, você chegou à conclusão, né, através de estudos e de experimentos, você chegou à conclusão que é melhor o que? Compartilhar do que competir. Então você chegou à conclusão que você não precisa usar pessoas como escadas, né, para conseguir atingir suas metas, os seus objetivos. Você chegou à conclusão que você não precisa passar a perna em alguém. Se você é contratado, por exemplo, para algo que você sabe que em última instância você vai prejudicar alguém, o que você faz? Você aceita ou você recusa? Se você chegou à conclusão que não faz sentido a guerra, depois, né, que você olhou, você estudou, né, você viu que a guerra, né, você chegou à conclusão que a guerra não faz sentido, que você só está matando, é uma matança desnecessária que não está resolvendo, né, um problema coletivo, porque a guerra ela é interessante para algumas pessoas da Matrix, né? Então, quando você chega a essa conclusão e aí alguém chega para você e fala assim, vamos para a guerra? Você vai para a guerra? Ou você mantém a sua integridade? Entende? Isso é ter aspectos da Matrix. Se você enxerga a realidade e você nega e você não faz nada com isso, qual o preço que se paga? A sua própria integridade. A priori, parece uma tarefa simples, né? Mas não é. Porque quando você sai da Matrix, toda a Matrix vem atrás de você. Porque agora você é um estranho no ninho. Porque agora você não obedece às ordens de qualquer um. Por quê? Porque você sabe quem você é. Você entendeu agora como é que funciona o jogo. Você entendeu as manipulações que estão acontecendo, né? Até quando a gente vai arrastar as coisas e empurrar com a barriga, achando que nunca é problema nosso. Dessa forma a gente não muda nada. Não muda nada. Porque nós estamos aqui. Entende? Se nós estamos aqui, nós precisamos agir. E quando eu trago, né, essa reflexão do agir, eu não estou falando pra gente fazer rebelião, não. O processo ele é interno. Você entendeu? Quando você começa a se trabalhar, quando você começa a se diferenciar, você começa a ter outros comportamentos. Esses outros comportamentos vai erguer a orelha de outras pessoas também. Fala assim, ué, por que ela não tá fazendo mais isso? Porque ela se recusou a fazer isso. Ou ele, né? Tem um exemplo que eu gosto de dar, né? Sabe quando chega fim de ano? Fim de ano tá todo mundo um pouco eufórico, né? Louco ali pra comemorar. E aí chega essas festas, né? As comemorações, o happy hour. E aí normalmente nas festas, principalmente naquelas que são empresariais, né? O povo tá lá comemorando, aí sempre vem aquela musiquinha, né? Devia ter amado mais, ter chorado mais, né? Devia ter até quando?
Porque muitas vezes você levanta e vai para esse trabalho arrastado, arrastada. Você não queria mais estar nesse lugar. Que de repente te faz sofrer. De repente não te realiza. Você não faz por amor, por prazer, por alegria. Você faz ali na raiva, no ódio que você tem que fazer. Porque é o seu método de sobrevivência. Entende? E aí entra ano e sai ano e a gente fica, devia ter, devia ter, devia ter. A gente tem que se ligar, né? Tem o filme, uma cena também, no Clube da Luta, bem associado, né, com isso. O cara chega e fala assim, chega para um funcionário, né, numa padaria, numa conveniência. O que você faz aí? Que tem as personalidades, né, para quem não assistiu. Super indico também assistir esse filme. O que você faz? Eu sou atendente, né? Você gosta do que você faz? Não. O que você gostaria de fazer? Acho que era fisioterapia, não lembro agora. Por que não tá fazendo? Porque é difícil, não sei o quê. Você tem, também se eu não me engano, deu um prazo lá, aqui ó, arma na cabeça, pegou os documentos. Você tem 3 meses para você resolver isso daí. E vai fazer o que você gosta. Porque falam para nós que para ser aquilo que gostamos é difícil. Mas dificultam também. Entende? Não é que é só difícil, né? Não implantam uma crença de que não dá, de que não pode, de que você não consegue, de que você não é capaz, de que pobre nasce pobre, né? Não é só isso, não é só crença. Eles colocam também as dificuldades, proposital. Até quando você vai aceitar isso? Até quando você vai achar que é normal? Até quando você vai achar que escravizar é normal? Porque a escravidão continua. A escravidão continua. Ela só mudou o nome, mas ela continua. E às vezes você não valoriza. Você não valoriza o seu trabalho. Você não valoriza aquilo que você entrega. Porque você está dependendo da valorização de outras pessoas que te sugam, que te escravizam. Mais valia, lembra? Entende? Até quando você vai achar que isso é normal? Tá? Quero trazer uma outra reflexão também aqui, em relação aos conteúdos da internet. Né? Internet não é terra sem lei. Então você também precisa ficar atento, ficar ligado nas coisas que você consome, naquilo que você está absorvendo, sem fazer uma reflexão. Pensa que a nossa mente, ela é composta, a mente objetiva e a mente subjetiva, tá? A mente subjetiva, vamos caracterizá-la pela mente, não é gênero, tá? É o masculino e o feminino em nós. Então a mente objetiva é aquela mente da ação, né? Da execução. A mente feminina é a mente intuitiva, a mente que gera. Né? Então pensa, toda vez que você está consumindo conteúdo, alguém está jogando aí uma informação para você. Se você não estiver atento, a sua mente subjetiva ela vai sugar e ela começa a gerar isso daí. E a partir do momento que gerou, você começa a se comportar dessa forma. Né? É a famosa metáfora do o ovo do cuco. Né? O cuco vai lá no ninho do passarinho, sei lá, do pardal, por exemplo. Bota lá um ovo, o pardal nem viu, o pardal chega, cuida, né? Começa a cuidar, começa a gerir aquele ovo e nem sabe que não é dele. Ou seja, o pardal tá dando cria, uma coisa que não foi ele que gerou. Ou seja, às vezes você tá dando cria, você tá criando, né? Manifestando coisas na sua vida de uma ideia que não é sua. Então a mente objetiva é aquela mente em que, por exemplo, você fala assim pra você, carro. Todos nós vamos concordar, né, sobre o que é um carro. Agora, vamos supor que a gente precisa narrar um evento, né? Olha, tinha 2 carros passando e aí aquele cara ali não parou no semáforo e atravessou e o outro carro veio e bateu na lateral, um exemplo. A narrativa disso, ela vai ser subjetiva. Por mais que a gente esteja falando
de um contexto que é o objetivo, que foi, por exemplo, o contexto é a batida, algo objetivo, a batida de 2 carros, né? Todos nós sabemos e chegamos à mesma conclusão do que é um carro. Na hora que a gente for relatar, isso vai ser muito subjetivo. Por quê? De acordo com a lente que a gente usa, né? De acordo com a perspectiva de cada um. Então, estão contando historinhas para você e plantando ideias na sua cabeça e que às vezes você não se liga, que te leva a golpes. Tá cheio na internet. Tá cheio na internet de pessoas, principalmente de renda extra, né? Essas pessoas não estão ajudando. Tá cheio nas redes sociais de pessoas que se dizem espiritualista, que se dizem trabalhar com espiritualidade, explorando os outros. Como uma pessoa que acorda, como uma pessoa sai da Matrix, explora outra pessoa. Entende, pessoal? Tô trazendo uma reflexão. Todo mundo tem por si só o direito à prosperidade, né? Como que você gera prosperidade na sua vida? Você gera escravizando? Você gera pisando na cabeça dos outros? Você gera enganando pessoas? Você gera mexendo, né, com a saúde mental das pessoas? Pouco se importando? Se é isso que você faz, você continua dentro da Matrix. A partir do momento que você fala, não faço mais dessa forma, aí as coisas começam a mudar. Aí a Matrix começa a vir atrás de você. Agora imagina se individualmente cada um de nós começa a fazer esse trabalho interno e se cada um de nós começarmos a nos manter íntegros e falar, dessa forma eu não faço. Será que haveria uma mudança? Mas normalmente a gente não toma essas atitudes. Por quê? Porque a gente se deixa levar pelo meio. Entende? Esse é o problema da Matrix. A gente se deixa levar por aqueles prazeres que às vezes são imediatos. E eu não estou fazendo juízo de valor aqui, eu estou trazendo uma reflexão. Lembre-se, os meus conteúdos nunca são verdades absolutas. Os meus conteúdos são de reflexão. A gente vai ficar com esse devia ter até quando? A gente paga com o quê? Com a nossa integridade. Ou a gente é íntegro com nós mesmos ou não somos. Não tem meio termo. Então, se você sabe, por exemplo, que você vai fazer algo e você já tem a consciência antecipada que aquilo, em pouco tempo, né, a curto prazo, ou que seja médio a longo prazo, vai trazer dano a alguma pessoa, vai causar um problema, vai fazer ou não vai? Ah, poxa, mas eu preciso, né? Então. Entendeu? Enquanto a gente achar que o problema do outro é o problema do outro, a gente não vai mudar. A sua vida não vai mudar, porque você não se importa. Lembra? Estamos no coletivo. Aí lá no Matrix, é isso que acontece. Tem um personagem lá que ele já tá fora da Matrix. Só que a Matrix proporciona algumas coisas gostosas, né? Então tem a cena lá que ele volta, que ele fala, cara, eu sei que é ilusão, mas é tão gostoso. E volta pra Matrix. E volta pra Matrix. Entende, pessoal? Esse é o preço. O preço é individual, mas ele também é coletivo. O que acontece ao nosso redor, se a gente não estiver bem centrado, né, a gente cede. E o que acontece ao nosso redor, de alguma maneira, nos afeta. Então a gente precisa fazer essa reflexão. Esse exemplo que eu dei, por exemplo, do Clube da Luta, precisa ser assim, né, com violência, mas é extrair o que o filme está tentando passar também. Estamos feitos robôs
executando o que não gostaríamos de executar, porque falaram para nós que a vida é dessa forma, sabe? Então hoje nós temos pessoas tomando remédio para acordar, tomando remédio para dormir, para ficarem o quê? Funcionais para a vida, para um sistema, para o mercado. Então a gente precisa fazer essas análises críticas, sobretudo, comece individualmente, né? O que é que você está fazendo com a sua vida? Você entendeu? Porque contaram uma história para nós, implementaram uma coisa para nós que não funciona. Você entendeu? Que não funciona. Que é para nos manter alienados, né? Indicações de estudos, né? Aqui, leiam Cisne Negro, né? Assistam o Clube da Luta, assistam Matrix, né? Procurem estudar sobre Adam Smith. Não vai vir mão invisível nenhuma consertar essas coisas que a gente está fazendo. Não vai vir mãozinha não, mãozinha invisível. Quer dizer, a gente sai fazendo as coisas como loucos, desenfreados, na crença que vai vir uma mãozinha e vai ajustar. Não vai. Entende? Então, é começar a se aprofundar nisso e falar, opa, pera lá. Será que isso realmente funciona assim? Ou será que me contaram uma historinha e agora eu tô tão envolvida nessa historinha que é duro sair? E pessoal, não é fácil. Não é fácil. Porque a gente tem que desconstruir muita coisa. E aí é aquilo que eu falei. A hora que a gente chega às conclusões, a hora que depois de uma pesquisa, depois de um trabalho, quando a gente se integra, né, que a gente fala, pera lá, a partir de hoje eu não faço mais dessa forma. Putz, você agora é o fora da lei, né, o fora da curva, né, o fora do ninho, que pessoa estranha, né? É assim que aconteceu muito na nossa história, com aqueles que o quê? Ousaram, né? Falar assim, opa, peraí, tem coisa diferente, tem outras opções, outros caminhos, não tem? Só a gente olhar na nossa história, né? Gandhi, Giordano Bruno, tem vários, né? E aí? Então, esse é o trabalho. Sair da Matrix, compartilhar conhecimento, né, para ajudar que outras pessoas também saiam, porque senão a gente não resolve o problema, né? Enquanto colocam muitas distrações para nós, eu não sei se você já fez essa análise também, tem alguns bilionários construindo bunkers. E eu te pergunto, você já se questionou ou fez uma reflexão do porquê que esses caras estão construindo bunkers? Vocês sabem que esses caras são literalmente inteligentes. Será que eles têm alguma informação que a gente não tem? Por que eles estão se protegendo? Você entendeu? Aí vem, né, as alegorias, assim como vimos recentemente também. De um lado vem alguém para doutrinar, né? Ah, o apocalipse, se arrependam, lá. Do outro lado, não vamos deixar o apocalipse nos pegar, lá. Percebe? A unilateralidade, distrações, enquanto tem gente construindo bunkers. E enquanto isso, o povo rindo, ou defendendo o lado A, ou defendendo o lado B, e ninguém centrado, fazendo uma análise crítica de quais movimentos estão acontecendo. Né? Será que vamos ter um forte aquecimento em breve? Será que vamos ter muitas chuvas? Sei lá, por que essas pessoas estão fazendo bunkers? Você acha que isso não afeta a sua vida? Entende, gente? Não sei se eu estou conseguindo ser clara e trazer essa reflexão para vocês. Mas o preço que a gente paga por sair ou não da Matrix é a nossa integridade. E a gente só consegue essa mudança se aos pouquinhos a gente for consumindo, né, e construindo uma massa crítica para a gente começar a
a se autovalorizar e a perceber que as coisas não são exatamente como nos contaram. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha contribuído aí na sua jornada de autoconhecimento, tenha te gerado alguma nova ideia, né? Algum novo insight. E obrigada para você que ficou comigo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.